Exatamente um pouco sobre fé que nós vamos falar hoje. Nós estamos fazendo um estudo na carta de Tiago aos crentes cristãos dispersos pelas 12 tribos, espalhados, as tribos da dispersão. Houve uma perseguição na Judéia, os cristãos fugiram por partes da bacia do Mediterrâneo, onde estava fincado o Império Romano, e ali tem as tribos judaicas que ficaram espalhadas por aquelas regiões, nunca voltaram para lá desde o cativeiro babilônico. E agora, naquela perseguição, os crentes judeus estão encontrando abrigo, fugindo para essas tribos de algum lugar. E aqui Tiago vem escrevendo para eles. E aqui, chegando no capítulo 2, a partir do versículo de número 14, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso semelhante fé pode salvá-lo? Pessoal, eu vou fazer a minha leitura na tradução NVI, tá bom? Talvez um pouco diferente da sua tradução. Você sabe que tem mais de 14 traduções disponíveis para nós aqui. Eu vou ler na NVI, é a mesma coisa, tá? Mas eu prefiro fazer a leitura nela. Então, primeiro ele vai começar agora a falar de fé. Só que interessante a forma como ele vai falar de fé. Presta atenção nos detalhes. Primeiro ele começa a dizer que vocês, pessoal, olha, vocês não se importam com os irmãos que estão ali, tá? Porque eles estão ali tratando de coisas ali relacionadas ao equipamento, essas coisas, tá? Foca aqui na minha pregação. E culto é assim. Você assiste pela televisão, como a irmã ali diz que assiste na televisão lá, né? Os irmãos assistem no YouTube e tal. Aí você não está vendo o que está acontecendo, mas às vezes tem um irmão resolvendo uma coisa aqui, tem outra ali, e é assim. Infelizmente, não tem como ser diferente. Mas enfim, então, ele diz o seguinte, que ele vai falar sobre a fé, porque uma coisa que todo salvo precisa ter é a fé. Hebreus, Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu digo Paulo porque ninguém sabe quem foi, né? Mas eu digo que foi Paulo, tá? Eu tenho que falar isso por causa da teologia, né? Tem teólogo assistindo a gente para falar besteira por aí, e falou que era Paulo, não sei o quê. Pois é, eu estou falando que foi Paulo porque eu acredito que foi Paulo, enfim. Mas pode não ter sido, para mim isso não tem problema. O importante é que ela é inspirada e está aí para nós aprender com ela. Então, meus irmãos, qual o proveito? Vai falar de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele falou isso. Então, se eu não tiver fé, é impossível que eu agrade a Deus. Eu posso ser um religioso, eu posso estar na igreja, eu posso ter abandonado vícios, prostituição, o pecado lá fora e ter vindo para alguma religião, mas ainda assim, se eu não tiver fé, eu não estarei agradando a Deus. Agora, quando se trata de fé, eu não quero que você entenda a fé, como ele vai falar aqui, a fé dos demônios. Porque ele fala que crer que há um só Deus faz bem, porque até os demônios também creem. Qualquer lugar que você for, a maioria das pessoas, ele vai dizer que eu creio que existe um Deus. Mas não é essa fé que ele está falando, essa fé comum. Ele está falando de uma fé que é um dom de Deus, que é revelada pelo Espírito Santo, que opera na vida do crente, na vida do cristão, um novo nascimento. É diferente você, não, agora eu estou na igreja evangélica, eu vou começar a usar saia comprida, não vou mais pintar meu cabelo, nem fazer minhas unhas, agora eu estou na igreja evangélica. Aí daqui uns tempos a pessoa sai da igreja evangélica, aí volta a fazer tudo de novo, como se aquilo fosse simplesmente uma fantasia de crente. Agora o cara tem fantasia para ser crente, roupa de crente. E não é isso. É algo, não é simplesmente eu achar que eu tenho que fazer isso. É uma fé naquilo que está escrito, naquilo que Deus ensina, naquilo que o Espírito de Deus produz em nós. E aqui ele vai falar de uma fé que deve imprescindivelmente ser acompanhado de obras. Eu dei um pequeno curso lá no Clube do Canal. Quem é do Clube do Canal já deve ter visto esse curso lá. Ou é bibliologia ou é introdução à Bíblia. Eu não me lembro o nome do pequeno curso que eu dei lá. E uma delas a gente fala dos livros da Bíblia que tiveram dificuldade de ser aprovado. Quando estavam coletando, montando esse cânon que você tem na mão hoje aí, o cânon chamado Bíblia, o Novo Testamento, teve alguns livros que tiveram dificuldade, que não foram aprovados de princípio. Tiago foi um deles. Porque
os nossos irmãos que estavam sendo usados pelo Espírito Santo para selecionar os livros inspirados, tinham critérios a serem usados, e esses critérios tinham que estar alinhados com todos os outros livros. Num livro não precisa ter contradição com o outro. E quando eles chegaram em Tiago, eles foram achar que Tiago estava falando de salvação por obra. Aí deu um boneco mais medonho do mundo. Só que se você for prestar atenção, querido, Tiago não está falando de salvação por obra. Tiago está falando de quê? De que obra, que fé e obras, elas andam juntas. Fé e obras é como o café líquido misturado com leite líquido, não tem como desmisturar. Não é como óleo e água que você mistura e separa, é como café líquido e leite líquido, não tem como desmisturar. Fé e obras, elas obrigatoriamente têm que andar juntas. Está dizendo, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode porventura essa fé salvá-lo? Não. Por quê, pastor? Então a salvação é pelas obras? Acabei de dizer que não. Mas essa fé sem obra não pode salvar ninguém. Ele vai explicar o porquê. Ele vai dar um exemplo, o primeiro exemplo, verso 15, para explicar essa questão de fé e obras. Se o irmão da igreja, ou a irmã da igreja, tiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, estou no verso 15, né? 16 agora. E um de vocês lhe disser, o irmão está necessitado de roupa e de alimento. Um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, sem porém lhe dar nada, que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha o exemplo que ele usou. O irmão está necessitado de roupa, o irmão está necessitado de comida. Aí eu digo, não, irmão, vai na fé que Deus vai prover tudo. Serviu de alguma coisa para ele? Nada, não serviu de nada. Então logo essa fé é morta. Aí, então se eu faço, irmão está necessitado de roupa, necessitado de comida, eu coloco um bazar na igreja, mas o irmão necessitado só pode levar se comprar. Eu coloco uma cantina na igreja, o irmão necessitado só pode comer se pagar. Não surtiu efeito nenhum. Agora, se o irmão está necessitado de roupa, está necessitado de comida, e ele fala para mim, eu sei, eu dou para ele a roupa, eu dou para ele a comida, aí sim eu resolvi o problema dele. Só falar não revela fé, não manifesta fé, mas a obra resolveu o problema. Não, irmão, vai em paz que Deus vai prover as melhores grifes para ti, eis que eu te digo, Deus vai encher tuas dispensas, eis que eu te digo. Isso não vai resolver a vida de ninguém. Da mesma forma a fé, se eu apenas ficar falando, mas eu tenho muita fé, você já ouviu alguém falar isso? E eu fico doido quando eu vejo um crente dizer, eu tenho muita fé. Eu digo, esse aí não se converteu ainda não. Esse ainda está conhecendo o Evangelho. Quando ele conheceu o Evangelho, ele nunca mais vai abrir a boca e dizer, eu tenho muita fé. Não vai mais dizer isso não. Não adianta você sair por aí dizendo que você tem muita fé. A fé sem obra não pode te salvar. Está cheio de gente nas igrejas manifestando uma fé verbal, uma fé de palavras, mas logo é uma fé vã, uma fé que não vai poder salvá-lo, que ele continua na igreja, tirou muitas coisas da vida dele e fala que tem muita fé, mas ele não está salvo, porque é uma fé verbal. E ele continua dizendo no verso 17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Agora ele vai falar sobre algumas obras que acompanham a fé. Primeiro ele dá um alerta, a fé se não for acompanhada de obras, ela é em si mesmo morta. Se for só palavra, não é fé. Você crê que existe só um Deus? Não, mas eu tenho fé, você está me julgando. Você crê que existe só um Deus? Creio. Faz bem. Até os demônios creem e
que está escrito aí? Até os demônios creem e logo os demônios têm mais fé do que muitos de nós. Porque muitos de nós diz que crê, mas não estremece diante da presença do Deus Santo e Todo-Poderoso. Os demônios creem e estremecem. Insensatos. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Ele vai para o segundo exemplo. Ou seja, vocês são insensatos, vocês ainda estão duvidando do que eu estou falando, que a fé sem obras é morta? Vocês querem se certificar, ter certeza, convicção de que a fé sem obras, ela é inútil? Eu vou provar para vocês. É isso que ele está falando. Vocês são insensatos. Eu estou falando que a fé sem obras, ela é morta, ela não tem eficácia para te salvar, e vocês continuam duvidando. Pois eu vou provar para vocês que a fé sem obras, ela é inútil. E ele vai provar, dando mais um exemplo. Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e foi aperfeiçoada pelas obras. Então ele vai dar um exemplo. Paulo podia estar dando um exemplo. Vocês não veem que os irmãos na igreja sapateiam? Vocês não veem que os irmãos na igreja rodopiam, fazem aviãozinho, dizendo que estão cheios do poder? Ele não fala disso. Ele vai pegar o primeiro, quando Paulo vai falar de fé, ou Tiago vai falar de fé, incrível é que ele vai buscar o primeiro exemplo, um dos maiores exemplos de fé na Bíblia, que é o do pai Abraão. Ele vai há mais ou menos aí uns 2.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Ele vai lá em Abraão, onde todo judeu o reverenciava. E tinha Abraão de fato como patriarca, afinal de contas, Deus chamou Abraão. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio os 12 patriarcas, os 12 homens. Dos 12 homens veio mais 72. Dos 72 foram para o Egito, veio mais 3 milhões. Começou de Abraão. E qual era a promessa de Deus para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação. Para Deus fazer de Abraão uma grande nação, a primeira coisa que ele tinha que dar a ele, o que era? Um filho. Abraão e Sara estéril, envelhecendo. Muitas vezes Abraão dizia: puxa vida, eu vou morrer, minha herança vai ficar para Eliezer, o meu escravo. A Sara teve a bendita ideia: Abraão, deita com a minha empregada, tem um filho com ela, assim o filho é nosso. Pronto. Abraão disse: não, mas foi lá, deitou com ela, aí gerou o Ismael. Quando ele gera Ismael, agora ele tem certeza: pronto, agora eu tenho um descendente, agora Deus pode cumprir a promessa. Deus disse: não é assim pela vontade do homem, não é pela tua virilidade, pelo teu esforço, é pelo meu propósito, é eu quem vou fazer. Mas a Sara é velha. Aí o Deus foi lá e disse: mas a Sara é velha, daqui um ano ela vai ter um filho. Ela riu lá dentro da tenda. Aí Deus perguntou: por que você riu? Eu disse: não ri não, você riu? Por isso o nome do menino vai ser Riso, Isaque. Um ano depois o menino nasce. Aí vem a descendência, cumprimento. Só que quando o menino nasce, com toda a dificuldade do mundo, esperou mais de 25 anos, o que é que Deus pede a Abraão? Abraão, vai a tal lugar, sacrifica o teu filho em holocausto para mim. Senhor, é o filho da promessa. Esperei 25 anos. Como é que o senhor vai cumprir a promessa agora, se eu sacrificar esse menino? O que é um holocausto? Um sacrifício queimado. Como é que faz um holocausto? Você coloca o cordeiro em cima das pedras, degola ele, derrama o sangue, depois toca fogo. Era isso que Deus mandou Abraão fazer. Não tinha nenhuma lei, a lei não tinha sido dada ainda, só vinha muitos anos depois. E Abraão disse: fazer, Deus está mandando. Você acha que foi fácil para Abraão? Você acha que Abraão pegou o Isaque, botou embaixo do braço: oh, que coisa boa, vou matar meu filho para Deus? Você acha que foi assim? Você pensa que foi assim? Se coloca no lugar de Abraão, você que é mãe, você que é pai. Imagina quantos dias Abraão não levou lutando dentro dele
lutando com a mente dele, com a alma dele, relutando, mas para cumprir a vontade de Deus. Ele pegou o menino e, caminhando rumo ao Monte Moriá, levando lenha e o cutelinho para matar o menino, e o menino sem saber de nada, e a mãe dele sem saber também. Nós vamos ali resolver um negócio, vamos caçar alguma coisa do tipo, oferecer algum sacrifício. E no meio do caminho Abraão ia com o coração doendo, irmão, não tenho dúvida disso. E para piorar, o menino pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? Imagina aquela hora o Abraão entala, lágrima desce dos olhos, meu filho, Deus proverá. Por isso tem um hino lindo, né? Aquele hino lá que eles cantam, né? Deus proverá, né? Então, mas ele foi, e ele deitou o menino na pedra, amarrou o menino, e colocou a mão, com certeza, para fechar os olhos do menino, enquanto levantou o cutelo, para matar. Abraão ia literalmente sacrificar, quando o anjo brada e diz o quê? Não, Abraão, que agora eu sei que tu realmente temes a Deus. Isso é fé. Não se vestir de crente, estar num domingo dentro de uma igreja, profetizando besteira para o povo, falando bobagem para os irmãos que estão de um lado, para se passar por mulher de Deus, por homem de Deus, por profeta, atrapalhando o culto, sapateando, gritando, berrando, ao invés de ouvir a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, na qual de fato nós temos que nos calar e parar para ouvir. Mas não foi isso que Deus. Aí acha que porque fez uma semana de jejum, acha que porque subiu um monte, acha que porque foi daqui para o Canindé descalço para beijar os pés da imagem do São Francisco. Não é nada disso. Ai, vai dar porque eu vou dar o dízimo, a oferta, o sacrifício, porque Deus vai me dar 10 vezes mais. Não! Abraão não esperou nada em troca, irmão. Você acha que Abraão foi sacrificar Isaac porque ele ia esperar alguma coisa em troca? Deus não prometeu. O que Deus tinha prometido a Abraão que era: eu te darei um filho e farei de ti uma grande nação. Era isso que Deus tinha prometido. Quando Deus mandou o Abraão ir sacrificar o Isaac, Deus não prometeu nada para ele. Vai que eu te dou 10 vezes mais, vai que eu vou te multiplicar, eu vou te prosperar. Aí Abraão lá no monte viu um anjo com uma bandeja de ouro, e os irmãos estavam lá tocando pandeiro e falando língua estranha. Não, Abraão foi simplesmente por 2 motivos. Deus não prometeu nada a ele. Abraão foi por temor a Deus, e porque amava a Deus mais do que qualquer coisa viva ou morta debaixo dessa terra. Isso é fé. Isso é fé. Abraão estava disposto a renunciar a qualquer coisa por amor a Deus. Esse é o exemplo que Tiago dá. Esse é o exemplo que Tiago dá para aqueles irmãos que estão dispersos. Por que Tiago está dando esse exemplo? Porque aqueles irmãos tiveram que fugir da Judeia, não puderam vender seus campos, suas propriedades, não puderam vender seus animais que eles criavam, não puderam levar nada, só a roupa do corpo. Muitos fugiram sem levar nada, sem saber nem para onde ia. E aqueles irmãos estão lá, fugiram, porque se ficasse morria. Fugiram, perderam tudo, meu irmão. Por quê? Por amor a Deus, por temor a Deus, que estavam dispostos a viver para a glória de Deus. Porque de fato criam nas promessas de que nós temos uma cidade celestial e uma morada eterna. Por isso eles foram. Porque a definição da fé é certeza das coisas que se espera, convicção daquilo que não se vê. Foram porque tinham certeza, porque tinham convicção de que se nós perdermos a nossa tabernáculo aqui, nós temos um tabernáculo eterno no céu para nós. Eles foram por isso. E Tiago está consolando os irmãos.
Está mostrando para os irmãos que eles precisam viver a mesma fé de Abraão. Tem gente que acha que tem fé, meu irmão, só porque vai para o culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem gente que acha que tem fé, porque domingo foi na igreja A, pegou um envelope não sei de quê. Na segunda-feira foi na igreja B, pegou outro envelope não sei de quê. Na terça-feira foi para a igreja C, pegou outro envelope não sei para as quantas. Na quarta-feira foi na igreja D, pegou um negócio ungido lá. Na sexta-feira foi na igreja E e pegou outro negócio ungido não sei de lá. E a casa dele parece mais um altar de macumba. Quem já foi no culto de macumba sabe o que eu estou falando. Aí ele acha que tem fé por isso. Porque a casa dele tem a rosa ungida, tem a fronha ungida, tem um lenço ungido. Isso não é, irmão, isso é o mais alto nível de incredulidade que o indivíduo pode atingir. Abraão renunciou à própria vida a si mesmo. É essa fé que Tiago está dizendo que os irmãos precisam viver e que eles de fato já estão vivendo. Que eles devem permanecer daquele jeito, vivendo aquela fé de obras. Aí ele vai e fala. Então ele diz no verso 22. Aliás, verso 20: foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé quanto as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tem outra tradução diferente aí? A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Quer dizer que a fé só é perfeita se tiver obras. A fé foi consumada pelas obras. Ou, poderia dizer, a fé foi manifestada pelas obras. A fé cooperou pelas obras. A fé foi manifestada através das obras. É isso que está falando. Ou seja, a fé, só se pode ver a fé de alguém quando essa fé ela é seguida ou acompanhada de obras. Verso 22, verso 23. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ou seja, a fé, uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela. Então, pastor, se eu tiver obras, mas eu não tiver fé, também não vai servir de nada. Você sabe, irmão, que pode buscar a estatística. A igreja que mais, a religião que mais faz filantropia, prática de boas obras, né? Caridade. A religião que mais faz filantropia no mundo, adivinha quem é? O romanismo, católico romano, porque é a maior, segunda o espiritismo. A religião que mais pratica obras, constrói orfanato, socorre pobre, necessitado, mendigo, tira gente da rua, que investe milhões em obras filantrópicas e social, é a religião católica. Aí por causa disso eles estão salvos? Não. Porque está faltando o quê? A fé. Aí tem um monte de católico que acompanha o meu canal. Tem uns até que gostam, né? Comenta lá e tudo, mas como você sabe que a gente não prega para agradar a religião. Mas a sua fé é uma fé que não está pautada na doutrina bíblica, por isso que não é a fé bíblica. Você pode ter qualquer fé, um muçulmano que aprende que se amarrar uma bomba na cintura, estourar, matar um monte de cristão, ele vai para o paraíso, 70 virgens, né? O muçulmano, 70 virgens. Vou para o paraíso, vou ter 70 virgens, ele explode ali. Isso é fé, mas não é a fé bíblica, não é a fé salvífica. Então ele fala aqui, veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Não adianta ter obras e fazer tudo, mas não ter a fé bíblica.
Não adianta, é bom fazer caridade, é bom ajudar os pobres necessitados, ir nas ruas, dar sopão, dar comida, amém, glória a Deus, o serviço social lindo e maravilhoso, que levante-se mais ONGs para fazer isso, mas isso não é sinônimo de salvação não, isso não significa salvação, são práticas boas da sociedade, tem que ter, graças a Deus tem que ter, mas as pessoas estão fazendo aquilo, não quer dizer que elas vão ser salvas. Então, se ter as melhores obras que tem, mas não tiver fé, não vai servir de nada, a fé bíblica. Aquela fé que você está disposto a abrir mão de tudo, renunciar a tudo realmente por amor a Deus. Também não adianta você ter fé, como acabei de falar do muçulmano, mas não ter as obras da fé bíblica. Então, as obras aperfeiçoam a fé. As obras cooperam com a fé, as obras revelam a fé. Se você for na Bíblia, Marcos fala muito de milagres, o comecinho de Marcos lá fala muito de milagre. Ele vai falar de uma mulher do fluxo de sangue, e o que é que ele diz? Jesus vendo-lhes a fé. Quando aquele paralítico chega lá em Cafarnaum, cheio de gente, não consegue entrar na casa, ele descobre o telhado e desce pelo telhado, o que é que ela diz? E Jesus vendo-lhes a fé. Então muitas vezes você vai ver o leproso que veio pedir a cura, o cego, e Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. Mas como que pode ver a fé de alguém? Através das... Aí o Tiago vai e faz um desafio. Aqui no verso 18. Alguém dirá, voltando, né, que eu pulei isso aqui, só voltando. Alguém dirá, você tem fé? Vem aqui, Marcelo. Eu gosto de fazer as... Pergunta aqui. Eu pergunto, você tem fé? Aí você diz o quê? Tem. Pela graça de Deus. Não, só a nossa, como é que diz? A nossa ilustração aqui. Eu digo, você tem fé, Marcelo? Tem, né? Pois me mostra a sua fé. Essa é a pergunta de Tiago. Aí ele vai e diz o que aqui? Me mostre a sua fé sem obras, que aí eu te mostro a minha fé com as minhas obras. Vai ser impossível Marcelo me provar que tem fé se ele não mostrar nenhuma fé, nenhuma obra. Por outro lado, se ele me mostrar obras, aí eu vou conseguir ver a fé dele. Obrigado, Marcelo. Então, você observou? Aquela pessoa que diz, eu tenho muita fé, me mostra a tua fé. Não, aí você tem que ir para o culto de noite, porque lá, né, os irmãos vão tocar o pandeiro, usar bomba, aí lá, aquele clima lá, a gente sapatia, fala língua estranha. Não. Ele vai dar o exemplo por fim. Então observe isso, pessoal. Ninguém é justificado apenas por fé. Se a pessoa tem a fé legítima, essa fé tem que ser acompanhada por obras. Essa pessoa pode dizer que tem fé, mas se ela não tiver obra, ela não tem fé. E essa obra está sempre ligada a quê? A temor a Deus. Olha o exemplo de Abraão. A obediência sem limites a Deus. Depois ele vai dar o exemplo de Raabe para encerrar. Raabe, a meretriz, verso 25. Caso semelhante ao de Raabe. Interessante, pessoal, que ele deu o exemplo do maior patriarca de Israel, o principal patriarca de Israel, quem é? Abraão. Israel só descendeu dele. Agora ele vai dar o exemplo de uma mulher prostituta que nem judia é. Nem judia é. Ela era jericoense. É de Jericó, né? Foi forte, Marcelo? Foi forte, viu? Foi assim, foi. Ela era de Jericó. Então semelhante ao de Raabe, a prostituta. Ah, mas você está dando... É como se... Não, mas você está dando um exemplo de Abraão. É muito difícil, Tiago, ter a fé de Abraão. Abraão é o patriarca, foi escolhido de Deus, a nação inteira descendeu dele. Ah, é? Então é difícil? Então deixa eu dar o exemplo da prostituta, a Raabe. Aí, Tiago sabia como calar um crente incrédulo. Não, se tu está achando que a fé de Abraão é difícil, tá bom, então vamos descer, vamos para a fé da prostituta, da Raabe. Hã? O Tiago, né? O Tiago.
De uma meretriz, falando para judeu, hein? Falando para judeu. O Marcelo pegou. Ele falando para judeu de uma prostituta, para dar o exemplo daqueles crentes judeus. Se você não achando difícil a fé de Abraão, vamos para a fé da prostituta. O que foi que a prostituta fez? Sapateou, falou língua estranha, rodopiou, saiu profetizando, dizendo isso que eu te digo? Não foi o que ela fez. Não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espiões e os fez sair por outro caminho? Foi isso. Josué queria invadir Jericó, como um grande general, ele preparou como ia fazer o trabalho. Olha, os espiões vão aqui, 2, se vão lá na cidade, olha como é que é a guarda, olha a espessura do muro, olha como é que é a vigília dos guardas, que hora um entra, que hora eles saem, onde é que eles ficam, olha tudo, observa tudo, nota tudo lá no tablet, leva o tablet, viu? Nota lá no iPhone, aí vocês notam tudo lá e depois vocês voltam para dizer para os espiões, a mapear tudo. Quando eles chegam lá, eles são descobertos. O pessoal de Jericó, né? O pessoal de Jericó vê, olha os espiões, e eles correm, fogem, acabam se escondendo, entrando numa casa. A mulher lá era uma prostituta, e ela diz: nós temos ouvido falar do Deus de vocês. Está todo mundo aqui tremendo de medo do que o Deus da história que a gente tem ouvido, o Deus de vocês fez. Venham cá. Não, mas você vai colocar a sua vida em risco. Se eles soubessem, vão te matar. Não tem... Venha cá, bora, entra aqui, se esconde aqui e saia por esse caminho. Raabe colocou a vida dela em risco. Por quê? Porque depois de ouvir falar das grandezas do Deus de Israel, ela acabou crendo nesse Deus também. Ela acabou querendo servir a esse Deus também. E a forma como ela achou de servir a esse Deus foi escondendo os espiões. A obra, ela colocou tudo em risco, por amor a um Deus que ela só ouviu falar, que nunca viu, que ela ouviu falar dos seus feitos. Ela nem conhecia a doutrina, nem os ensinamentos, mas ela já amava esse Deus. Eu imagino que Raabe, porque todo mundo sabia que o exército de Israel estava do lado de lá do Jordão. Eu imagino que Raabe, irmãos, antes mesmo dos espias entrar lá, ela já sentia no seu coração um desejo. Já ficava pensando, o pessoal contando nas ruas a história daquele Deus que trouxe aquele povo, destruindo gente no meio do caminho, atravessando mares e tudo mais. Eu imagino Raabe ali, querendo conhecer esse Deus, querendo ir cultuar esse Deus. E quando ela tem a oportunidade, ela não deixa passar, ela dá a vida dela, porque de fato ela deu a vida dela, ela se colocou em risco. Então, aí é como se Tiago estivesse perguntando: e aí, a fé da Raabe, dá para se praticar? A de Abraão você achou difícil, mas a da prostituta, realmente. As pessoas que têm fé não são porque são grandes, porque senão a gente ia tirar Raabe desse rol, ia deixar só Abraão. As pessoas que têm fé, independente se é grande aos olhos da sociedade, é pequeno, porque todos não são nada diante de Deus. Mas as pessoas que têm fé são aqueles a quem Deus lhe presenteou com tal dádiva. Então ele finaliza: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Vocês coloque uma coisa para finalizar, né? O louvor pode se preparar aí. Para finalizar, ele diz assim. Então, eu concluo dizendo o seguinte: que se o teu espírito sair do teu corpo, tu morre, teu corpo vai para o pó. Acabou-se. Morreu. Assim também a fé sem obras. Se a fé não tiver obras, é como um corpo morto no chão. Então, queridos, e nós temos todos os dias a oportunidade de manifestar a nossa fé através das nossas obras. Uma pregação dessa aqui no final, como eu já fui em muitos cultos em muitas igrejas, ele ia terminar em que? Adivinha? Por isso manifesta a sua fé agora. Se você tem fé, sai do seu lugar e traga o dízimo. Não era assim não? Está aqui quem sabe também que Rafa. Por isso, se você tem fé,
Com uma fé de Abraão, você não pode. Você, levante aí, dê o seu melhor. Quanto é que você tem no bolso? Dê a melhor nota. Ia terminar nisso. Semana que vem, amanhã, traga o seu melhor. Faça o maior sacrifício. Venda seu carro, sua casa. Como eu costumo dizer, a mulher, o jumento, a cangaia, o menino. Venda tudo. E traga. Ia terminar nisso, irmãos. Mas não tem nada a ver em vender nada e trazer nada. Tem a ver com temor, com obediência à palavra de Deus. Enquanto você estiver obedecendo o homem, enquanto você estiver obedecendo o líder religioso, pastor, sei lá o que mais, irmão, você vai estar caminhando para a condenação sem saber. Agora obedeça a palavra de Deus, obedeça a Bíblia, o que ela diz. Contraria a religião, contraria o sistema. Você que é católico, contraria a religião católica, obedeça a Bíblia. Você que é evangélico, contraria a religião evangélica, obedeça a Bíblia. Você vai ser pedrejado, crucificado por eles, mas para Deus você vai estar no caminho certo. Viva a verdadeira fé. Pare de ser enganado. O que plantaram na tua mente, que tu acha que é fé, não é fé, é manipulação psicológica para tomar tudo que você tem. Viva a obediência. Abra mão do pecado e obedeça a Deus em qualquer circunstância. Isso é fé. Vamos louvar o Senhor. Os obreiros que vão servir a ceia podem vir, em nome de Jesus. Os obreiros da ceia podem se aproximar.